Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do blog O Trampo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como responder mais uma pergunta daquelas comumente utilizadas em entrevistas de emprego. E a pergunta de hoje é: qual é a sua pretensão salarial? Essa pergunta ela parece muito simples, parece não ter resposta certa ou errada, mas na verdade tem sim. Tem algumas coisas que você tem que ter em mente ao responder a essa pergunta. E antes de entrar no conteúdo, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Isso é super importante para mim e me ajuda demais a divulgar esse trabalho. Então vamos lá? Quais são as dicas para responder essa pergunta? Bom, a primeira coisa é: esteja preparado para responder a essa pergunta. E o que isso significa? Significa saber qual é a média salarial, qual é a faixa salarial praticada pelo mercado para o cargo, para a função para a qual você está concorrendo. E por que é que isso é tão importante? Se você informa uma pretensão salarial muito acima daquela que a empresa está disposta a pagar, o que pode acontecer é que você pode ser automaticamente excluído do processo seletivo. Por quê? Nenhuma empresa vai querer levar adiante um processo seletivo com um candidato que tem uma expectativa muito acima daquela que a empresa pode oferecer ou que ela está disposta a oferecer. Por outro lado, se você informa uma faixa salarial muito inferior àquela média praticada pelo mercado, isso também não é uma boa. Por quê? Pensa o seguinte: você vai comprar um produto, você vai comprar, sei lá, uma televisão, por exemplo. Você faz algumas pesquisas e você passa a ter ideia de qual é o valor daquela televisão, para aquele modelo que você está buscando. E de repente você se depara com uma televisão com um valor, sei lá, 50% inferior. O que passa pela sua cabeça de imediato? Pô, o que essa televisão tem de errado? Será que a garantia dela não é boa? Será que a marca não é boa? Será que falta alguma função que eu não consegui identificar? Qual é o problema com essa televisão? É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Porque quando a gente encontra uma televisão que ela está com um valor um pouco abaixo daquela média que você tem na sua cabeça, ok, você acha que aquilo é uma pechincha, que é uma barganha e que vale a pena comprar. Mas se estiver muito abaixo, você começa a achar que tem algum problema. Eu, particularmente, até excluo da minha lista de possibilidades. E o mesmo se aplica ao mercado profissional. Por isso que é tão importante você ter certo qual é a média salarial praticada no mercado. Eu vou deixar aqui na tela um link para um post que eu escrevi lá no blog que fala sobre negociação salarial. Entre outras coisas, esse post tem os links em que você pode acessar e pesquisar por faixas salariais de diversas categorias para diversas funções de empresas de diversos portes. Portanto, se você não tem certeza, se você não está certo sobre a média salarial praticada para os cargos que você tem se candidatado, passa lá, dá uma olhada, confere, faz uma pesquisa. A segunda dica é: trabalhe com faixas salariais e não com valores específicos. Primeiro, porque é assim que o mercado trabalha. Quando uma vaga é aberta, existe um budget, mas esse budget não é fixo, normalmente ele é uma faixa. E, obviamente, cada pessoa que é contratada, ela pode ser contratada no extremo superior, no extremo inferior ou na média. E quando você informa uma faixa, primeiro que você se mostra aberto à negociação. Então, mesmo que você tenha informado um valor um pouco mais alto, gente, eu estou tentando gravar esse vídeo, aqui está um frio dos infernos, aqui eu sei que vocês estão em pleno verão e eu estou aqui em pleno inverno. Agora, por exemplo, está fazendo -8 aqui e o bendito do aquecedor não para de disparar. Então, toda hora eu tenho que cortar o vídeo e começar de novo, estou ficando louca. Segundo, que você se mostra aberto à negociação. E terceiro, porque você amplia as suas possibilidades. Uma terceira dica é, na minha opinião, se você puder evitar tratar esse assunto na primeira entrevista, melhor. Por quê? Porque na primeira entrevista você está conhecendo a oportunidade, você está ali também entendendo quais serão as responsabilidades, qual é o tamanho da empresa, enfim, entendendo uma série de coisas que podem sim afetar na remuneração. Se por um acaso isso for abordado logo na primeira entrevista, a minha sugestão é que você responda que você gostaria de conhecer um pouco mais a vaga antes de falar em pretensão salarial. Na minha opinião, quanto mais informação você tiver, mais fácil é de você chegar a um valor que você considere justo
para aquela oportunidade. Além disso, tem um outro ponto. Conforme o processo seletivo vai caminhando, os papéis vão se invertendo. No início do processo seletivo, o candidato está ali se vendendo, tentando mostrar o que ele tem de melhor, que ele é o melhor candidato para aquela oportunidade. Com o passar do tempo, com o passar das etapas, o que acontece é o contrário. Os candidatos vão diminuindo e, a partir de um certo ponto, a empresa começa a querer se vender para o candidato e querer mostrar que ela sim é um excelente local de trabalho, etc. Então, as suas chances de negociação elas vão aumentando com o tempo. Então, se você puder postergar essa decisão, eu acho que é uma boa dica. É claro que isso é apenas uma sugestão, mas a minha experiência ela me leva a crer que se você postergar um pouquinho essa decisão, que normalmente o candidato começa a ter um maior gerenciamento sobre isso. E a última dica é: não trate de salário sem você conhecer todo o pacote que vem junto. Tem uma série de fatores que devem ser considerados em conjunto antes de se pensar especificamente em salário. É muito importante você conhecer os benefícios, o plano de carreira, o ambiente, os desafios. Busque essas informações antes de mencionar qual é a sua pretensão salarial. Eu acho que isso é uma dica super importante. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, já sabe, né? Deixa um like, curte, compartilha, etc. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau!